aula, não é? Hoje é que dia? Não, hoje eu tô gravando um vídeo de quarta. Não, sei mais não. Não, mas é assim. Obrigada, meus amores. Muito obrigada pelas mensagens, pelo bolo que tava uma delícia. Yasmin, Bianca e a Yasmin foram deixar o bolo lá em casa. Meu Deus do céu. O Silvia e seu Zé João, muito, muito, muito obrigada. Não, vocês nem imaginam o tamanho da alegria que vocês fizeram no meu dia. Foi muito legal, foi legal não, foi emocionante. Tanta mensagem linda, meu Deus do céu, que só em ler eu já sou chorona, né? E com cada palavra bonita eu me emocionei mais ainda. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo carinho que vocês têm por mim. Eu também tenho um carinho enorme por vocês, tanto pelos meus alunos como as mães, que nós já estamos 3 anos juntas, então fica uma amizade. E agradecer pelo carinho, pelo companheirismo que vocês têm comigo. Deixa eu tirar aqui meu negócio aqui, meu tamanho, que eu estou muito alto. Pronto, agora eu estou natural. E amo demais, amo esses meninos, né? Cada um tem um cantinho especial no meu coração. Eu amo vocês. Muito, muito, muito obrigada. Mariana, meia-noite, fazendo vídeo, mandando mensagem, fazendo live. Bianca, Ana Luísa, que foi minha ex-aluna e me fez chorar com as palavras que ela me fala, que ela me disse na mensagem. Então, meu povo, muito, 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 muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Raniel, que fez um vídeo, obrigada, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse carinho que vocês têm por mim e que eu sinto por vocês. Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje a nossa aula é de português, geografia. Sim, eu esqueci também, eu sou muito alta. Eu esqueci que naquele dia, na segunda-feira, era aula de produção de texto e com as visitas que nós tivemos, né? Que nós recebemos a visita, eu esqueci de passar a produção de texto, mas aí no roteiro tem produção de texto, conto, não é? Então hoje eu vou passar para vocês essa aula de produção de texto, tá bom? Vamos lá fazer a nossa correção na página 111 do livro de português. Vamos fazer a nossa correçãozinha. Na primeira questão, circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Quais foram os artigos que vocês encontraram aí? Tem os artigos o, a, uma, o e um, não é? Claro que vai ter os artigos repetidos. Mas aí, quais são os artigos definidos? Os artigos definidos que tem aí nessa cançãozinha é o e a. Você não vai colocar todos os que vocês circularam. Você vai escrever só o e a, tá certo? E indefinidos. Indefinidos. Uma e um.
Circule os artigos das frases e marque D se for definido e I se for indefinido. Então vamos aqui. Letra A. A quermesse da escola foi animada. Qual é o artigo da letra A? Quem sabe me dizer? O artigo da letra A vai ser A. Então lá no quadradinho você vai colocar D de definido. E este A aqui é que você vai circular, tá certo? Na letra D. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Qual é o artigo que tem aí? Também a letrinha A. Ele também vai ser definido. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Quais são os nomes dos curumins? Quais são os artigos que tem aí? O artigo que tem aí é uns. Esse artigo aqui é artigo definido ou indefinido? Indefinido. Muito bem, turminha. Parabéns. Letra D. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Nós temos mais de um artigo. Quais são, turminha? Me respondam aí. Quais são os artigos? Muito bem. As e os. As e os são artigo definido. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Uma aí é o artigo, ele é um artigo indefinido, tá certo? Terceira questão. Complete a fala com os artigos adequados. A raposa e as uvas. A raposa faminta estava passando por uma parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. De tanto tentar, acabou se cansando sem ao menos ter tocado em uma única uva. Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesmo: as uvas estão verdes, não vale a pena o esforço. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. O clima na Terra não é sempre igual. Qual é o artigo daí? Este é artigo definido. Aí lá na linhazinha você vai colocar a letrinha O, artigo. Não sei se está pegando aí. Definido. Artigo definido. Tá certo? Agora na letra B. Ixi, pegou não. Letra B. Imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. Qual é o artigo aí? O artigo é uma. Aí você vai circular uma e vai colocar. Vai colocar assim, uma, artigo indefinido. Letra C. A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. Nós temos dois artigos definidos, que é a letrinha A. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Um artigo indefinido, tá certo? Agora vamos aqui. Pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Aí tem as cores indicando para artigo definido. Artigo definido masculino e singular, vocês vão pintar de uma cor e tem aí todas as indicações, não é?
Então, umas tesouras. Umas tesouras é artigo o quê? É artigo indefinido, está no feminino e no plural. Vocês pintaram de que cor? Muito bem, preto. Os meninos é artigo definido, está no masculino e também no plural. Vocês pintaram de que cor? Rosa. Muito bem. Uns patins também é masculino, é artigo indefinido e também está no plural. Vocês pintaram de que cor? De marrom. Os óculos, ele é artigo definido, ele está no plural e também é do masculino. A casa é o artigo definido, feminino e está no singular. Vocês pintaram da cor laranja? Muito bem. O macaco, ele é artigo definido, ele está no singular e é definido. Então, vocês vão pintar de amarelo. Umas montanhas, pintaram de preto? Muito bem. As aves, vermelho. Um navio, verde. Uma mulher, azul. As vacas, vermelho. O mar, amarelo. Agora eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, continuando, né? No nosso livro de português, nós vamos trabalhar a ortografia, palavras com R e R, tá certo? Vamos saber onde nós podemos usar o RR, certo? Então vamos lá. Já estão aí, né, todos com os livros, fizemos a correção, agora vamos trabalhar a nossa ortografia. Palavras com R e RR. Nova rotação. Em meu caderno de poesia, fabrico um dia inteiro de paz. A guerra jaz num baú de ideias mortas, e a terra toda ondula em dança lenta, mais leve e azul. Inaugura uma nova rotação com um botão de uma flor desconhecida, com suas sombrinhas salpicadas de arco-íris e embrulham seus pães com a palavra amor. Observe a palavra guerra. O guerra, ele está destacado de azul, não é? A palavra guerra está destacada. Guerra, ela é escrita com 2 R. Agora vamos ver o que é que ele nos diz aqui. O som forte do RR é o que está entre as vogais. Guerra. O RR, ele está entre uma vogal, que é o E, e está entre a vogal A. Então, o RR, ele está entre as vogais. Tem uma dica. Não se usa RR no início das palavras. Então, vocês nunca irão começar a palavra escrita com 2 R's. Tem palavra que tem o som de 2 R's? Sim, mas ela nunca é escrita com 2 R's. Por exemplo, a palavra roda. Roda. Rápido. Outro exemplo. Vocês não escrevem elas com 2 R's, tá certo? Não se inicia palavras com 2 R's. Veja algumas palavras com R e RR. As vogais escritas com 2 R's, elas vão estar entre vogais, tá certo? Sempre elas vão estar entre vogais, escrita com 2 R.
Então vejam aí, R inicial, RR som forte, R entre vogais, que é o som brando, consoante N mais R. Leiam. Vocês vão ler essas palavrinhas e quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber, vocês vão ter que ler devagar para vocês perceberem a diferença de uma palavra para outra, que ela é escrita com R inicial e RR, quando tem um som forte, tá certo? Então, ó, observem aí onde tem RR som forte. Observem que todas as palavras escritas com RR, elas estão entre vogais, tá certo? Então vamos aqui para a nossa atividadezinha. Circulem as palavras escritas corretamente. Rabisco. Rabisco, ela está escrita assim. Acho que ainda dá para ver. Rabisco. Rabisco, ela é escrita com 2 R no início. Me respondam aí, turminha. Não. Tia, não se inicia palavras com 2 R. Está errado. Aí, rabisco. Aí, ela está escrita corretamente? Não. Então, você não vai circular a palavrinha rabisco com 2 R. Por quê? Porque rabisco escrita com 2 R, ela está errada. E você só vai circular as palavras que estão escritas corretamente. 2. Coloca-se R depois da consoante N. Copie as palavras, escolha uma palavra para escrever uma frase. Então você vai colocar o N entre, colocar o R entre o N, vai escrever as palavras e depois você vai formar uma frase. Ele colocou aí do lado, esses tracinhos que tem aí do lado de cada retângulozinho é para você formar a frase. Por exemplo, você vai formar de acordo com o que está aí. Você não vai pegar a palavra lá do final e colocar no primeiro retângulozinho, não. Tem assim, ó. Vou tentar explicar assim. Aí tem o R aqui. Aí avisado, né? Tem um retângulozinho. Pronto. Aí a palavra, para ficar mais. Aí você não vai pegar aqui. Aí o R, aí vai dar a palavra. Pronto, eu vou colocar só essas 2 palavras, tá certo? Você não vai pegar essa palavra aqui, nós vamos formar aqui palavras. Nós vamos formar enraizado. Você não vai pegar enraizado e colocar aqui, não. Você vai escrever na sequência, tá bom? Esses quadrinhos que tem aí do lado, você vai escolher uma palavra dessas aqui e uma palavra dessas e vai formar uma frase. Por exemplo, tem uma palavra aí que vai formar enrugado. Você pode dizer, a tia, é só um exemplo, viu? Eu não estou enrugada. Está ficando enrugado. Por que aqui enrugado? Porque o artigo aqui começou no feminino, então aqui também tem que ser. Mas aí é o masculino. Eu estou dando só um exemplo para mostrar a vocês que esses tracinhos aqui é para a frase, tá bom? Mas eu não estou enrugada não, que ainda está nova, tá bom? E amo vocês. Leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. Aí tem o modo de preparo. Classifique
grifadas no texto de acordo com a posição do R. Qual é o texto? Esse texto aqui, da página 114, palavras com R e RR, certo? Perdão, não é desse texto aqui. Vocês não vão fazer de acordo com esse texto, é de acordo com esse aqui, da terceira questão, onde diz assim, ó, leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. A quarta questão você vai fazer de acordo com a terceira. Classifique as palavras grifadas. Aqui não diz, mas pronto, então eu vou explicar direitinho. Classifique as palavras grifadas no texto de acordo com a posição do R. Pronto. Aqui, na terceira questão, ele só pede para vocês ler como se prepara um macarrão instantâneo e tem um modo de preparar. Mais um erro, perdão. Mas aí, vocês vão observar que tem umas palavras grifadas, certo? E essas palavras que estão grifadas no texto, você vai escrever na quarta questão de acordo com a posição do R. Meu Deus, eu estou ficando tão atarentada com esses vídeos que tem hora que eu não sei nem o que é que eu estou dizendo mais, mas eu estudei. Eu só sei que eu fiz uma revisão do conteúdo, mas não tem jeito para mim não errar. É o nervosismo que é demais. E olhar para cá, ó, sem vocês aqui. Que falta que vocês estão me fazendo. Podem ter certeza. Mas eu percebo que eu erro e eu já vou corrigindo o meu erro. Então, na terceira questão, tem umas palavras grifadas. Essas palavras que estão grifadas na terceira questão, vocês vão escrever na quarta questão, de acordo com a posição da letra R, tá certo? Escreva frases com as palavras abaixo. As palavras são cária e ligeiro. 2 tracinhos, um traço para cada palavra. Você acha que quer escrever uma frase com cária e outra com ligeiro. Rabugento e cachorro. Aí você também vai formar 2 frases, tá bom? Ou você forma 2 frases, ou você junta as 2 palavras e forma uma frase. Vocês podem fazer dessas 2 maneiras. Ou vocês formam 2 frases, ou vocês juntam as 2 palavras e formam uma frase. Por exemplo, cária e ligeiro. Meu dente criou cária ligeiro, ou você, certo? É resposta pessoal. Então, eu só estou dando essas dicas que vocês podem fazer dessas 2 maneiras. O cachorro está rabugento, tá certo? É só uma frasezinha assim, sem querer que saiu, sabe? Mas vocês podem aproveitar e fazer aí também. Procure no caça-palavras os vocábulos abaixo. Ferrugem, Henrique, rei, pássaro, arranhou, aranha, rosa, hora, enrijecer e dicionário. Complete as palavras de acordo com o que estudamos sobre o R. É difícil? Não, tia, não é difícil. Por quê? Porque tem uma dicasinha. RR não se inicia palavra com 2 R's. RR, ele é escrito entre vogais, não é? Aí, quem lembrar dessas dicasinhas, não vai ter dúvida, vai fazer a atividade. Essa questãozinha. Leia as dicas e preencha a cruzadinha. Homem que não tem cabelo é chamado de quê? De careca. Cometer erros. Quem comete erros é o quê? Errar. Alimento preferido do corpo. Eu estou dando a resposta de novo a vocês, não acredito não. Pronto, então vocês vão ler essas
irão preencher a cruzadinha de acordo com os quadrinhos que tem aí. Um quadrinho para cada letrinha, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver o que é que está pedindo aqui essa produção de texto na página 118. A coragem sempre deve vir acompanhada com a sabedoria, pois a valentia sem reflexão não passa de uma tolice perigosa. A coragem deve ser praticada nos momentos certos. Na nossa vez de falar e agir para nos defender ou defender aqueles que precisam de nossa interferência. Imponha a sua coragem diante das dificuldades que surgem durante a vida para vencê-las uma a uma. O texto Vida de Papel é um conto. Os contos, em geral, apresentam fatos, personagens, tempo e lugar. O enredo dos contos tem a seguinte estrutura: apresentação, complicação, momento mais importante, desfecho. A apresentação está logo no início do texto e traz informações para situar o leitor no texto. Às vezes é eliminada do texto. A complicação é um fato inesperado que surge no decorrer dos acontecimentos. O clímax é o ponto central do texto. É o momento mais interessante ou importante do texto. O desfecho é a forma como foram finalizados os acontecimentos do texto. Existem vários tipos de conto, dentre eles estão o conto de fadas, o conto fantástico e o conto de terror. Você vai escolher um tipo de conto que você gostaria de escrever e com essas informações construa um conto no seu caderno. Aproveitando que na segunda-feira seria a nossa aula de produção de texto e eu acabei esquecendo, vamos aproveitar e vamos pegar o nosso livrinho de produção, que também o assunto, por coincidência, será conto, tá certo? Então, peguem aí o livrinho de produção de texto, porque nós vamos trabalhar a atividade de produção de texto, ok? Por coincidência, né, eu esqueci, e hoje a nossa produção de texto do livro de português, que também tem, fala sobre conto. Então, ele deu umas dicas, você vai escolher um tema e vai fazer o seu conto no seu caderno, tá certo? E aí, já pegaram um livrinho de produção de texto? Vamos lá, pegar o livrinho de produção de texto, esse livrinho aqui, ó, que é no roteiro de vocês, eu coloquei conto, não é? De produção de texto, mas infelizmente eu esqueci, mas aqui estamos nós. Como hoje ainda é aula de português, de produção de texto faz parte de português, então não tem problema que a gente veja esse conteúdo hoje. O importante é que vocês vejam e que estejam aprendendo, certo? Então vamos lá para a página, vixe que não adiantei. Na página 16, produção de texto, pegaram aí, produção de texto? Na página 16, olha o título, olha o que nós vamos estudar, conto. E aí, num livro de produção de texto, vocês vão escolher um tema e vão, no livro de português, vocês vão escrever um conto com as dicas que ele nos passou ali, né? Vocês vão escrever no caderninho de vocês, tá bom? Agora aqui, ó, esse texto aqui,
ele vai falar, é um conto da Guerra Civil do escritor Alcântara Machado. Peço que vocês façam a leitura desse texto da página 16 até a página 18. Agora eu vou ler para vocês o que é conto. É uma narrativa essencialmente ficcional, narrada por alguém participante ou não da história, que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo, ou seja, a história a ser contada. O conto, ele caracteriza principalmente pela sua breve extensão, uma vez que existem outros textos com características semelhantes. Diante dessa singularidade, os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários, e também um único conflito, ou seja, um único problema que será desenvolvido na história. O tempo é determinado e o clímax, o ponto alto da história, desenrola-se rapidamente, contudo de maneira a causar algum tipo de impacto no leitor. A cronologia de acontecimentos do conto também segue uma sequência lógica e o espaço local onde a trama desenrola-se é limitado. Essas características são genéricas para os mais diversos tipos de conto que existem. Portanto, é fácil encontrarmos contos mais extensos, como alguns de Machado de Assis, tido como o maior contista brasileiro, e tantos outros de Clarice Lispector, que não respeitam a cronologia lógica. Aí a menina falando aí, ó, em seu processo de evolução, a humanidade conquistou a fala antes da escrita. Sendo assim, a arte de contar histórias foi passada de uma geração à seguinte até que tais narrativas fossem registradas. Logo, existe uma variedade de tipos de conto, cada um com a linguagem adequada ao seu propósito, educar, transmitir valores morais ou culturais, entretenimento e etc. Quem nunca ouviu aqui a história do Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, de quem mais? Os Três Porquinhos? Quem nunca? Então, como aqui diz que a fala, né, ela foi conquistada pela humanidade antes da escrita, então todos nós, a história, os contos de fada, faz parte de nossa infância, não é? Então aí, ó, primeira questão. A tradição de contar histórias, como também fala, que passa de geração em geração. Minha mãe, eu não sei, não lembro se ela já contou história para mim, mas eu contava história para os meus sobrinhos, contava história para a Raíssa, que é minha filha, vocês aqui todos conhecem ela, né? Então, as mamães de vocês também, eu acredito que já contaram histórias para vocês. E aí vai de uma geração a outra geração. Quanto à história da humanidade, de que maneira você associa o dito popular? Dito popular é esse que está entre aspas. Quem conta um conto aumenta um ponto. A tradição de contar histórias. E aí, o que é que vocês acham? Será uma resposta pessoal, tá certo? Mas o que vocês entenderam aí com esse dito popular? Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que os contos ouvidos, quando passados adiante, eles são contados, por exemplo, se eles são contados da mesma maneira, a história real, digamos, que seja real? E aí? Os contos ouvidos, quando passados adiante, devido ao seu propósito de causar algum tipo de impacto no leitor, ou seja, quem está ouvindo, né, ele sofre algumas modificações na linguagem, né? Na história de Chapeuzinho Vermelho, eu já vi histórias
com a escrita diferente. Então, como diz, né, que sofre, tem um impacto daquela modificação, então, às vezes, a estrutura no desfecho, do enredo, né, varia de acordo com a faixa etária, a condição social e os aspectos culturais do público. Então, ela sofre uma modificação na linguagem, na estrutura do desfecho do enredo, varia de acordo com a faixa etária, da condição social e os aspectos culturais do público. Sobre o conto inicial, Guerra Civil, que tipo de conto você acredita que ele seja? Será um conto de fadas, conto popular, conto de mistério ou um conto de humor? E aí, quando vocês lerem esse texto aqui, né, a Guerra Civil, vocês entenderão que tipo de texto é esse, de conto é esse aí, tá bom? Terceira, ainda sobre o conto Guerra Civil, responde: qual é o enredo? Escreva resumidamente. E aí, esse conto Guerra Civil fala de quê? Aí você vai dizer de que é. Você pode dizer que é de uma guerra civil entre os revolucionários. Você vai ler, você vai entender, você vai ter a resposta, né? Era a briga de quem? Era de Caguassu e os legagistas de Santiago, né? Então era uma guerra civil entre os revolucionários. Quem conta a história participa dela ou apenas transmite-a? E aí? No conto, quem conta a história participa ou ele só transmite a história? Em que espaço o tempo desenvolve-se a trama? Aí você vai dizer, ó, aonde a história aconteceu. Qual foi o local que aconteceu essa trama aí? Qual é o clímax da história? Qual é o desfecho? A história apresenta diversos personagens. Qual deles você acredita ser o principal e qual é a função dele na narrativa? É uma resposta pessoal. Escreva o seu conto, observe os elementos que devem haver nessa narrativa e lembre-se de que se trata de uma história ficcional, ou seja, não é uma história real, tá certo? É só uma ficção. Então, a nossa aula de português é essa daí, respondam às atividades, ok? E agora nós vamos para a nossa aula de Pronto, então nós vamos para a nossa aula de geografia. Vamos pegando aí o livrinho de geografia. Eu não sei estar descalço não, mas não sei não, meu Deus do céu. Pra que eu vim com esse tamanho? Só porque eu vim elegante hoje, foi de vestidinho, ó. Parecendo uma menininha, mas a barriguinha muito grandinha, né? Isso é comer demais, mas é assim mesmo. Geografia, na página, vamos fazer a correção, né? Na página 41, vou dizer a sequência da primeira questão. Coloque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Vou dizer só a sequência, viu? F, V, 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 F. F, V, 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 F. Segunda, escreva as características dos tipos de mata que se encontram na floresta amazônica, criando uma legenda para cada imagem. Que tipo de mata é essa daí? Quem soube responder? Será que se escreveram a mensagem, filho? Meu Deus do céu. Será que vocês escreveram a palavra correta? Que mata é essa daí? Mata de várzea. E qual é a característica?
é uma mata que se localiza em áreas que estão alagadas apenas no período de cheia dos rios. Não se preocupem se a resposta de vocês não tiverem igual a que eu falei aqui, porque aqui está bem resumido, tá bom? Lembrando que também é uma resposta pessoal. Então aí a sua resposta não deve estar, não precisa estar igual à minha, certo? Estando de acordo com o que tem aqui na página 39, onde fala de mata de várzea, não tem problema, tá bom? A outra mata é mata de igapó. Localiza-se próximo aos rios em terrenos baixos, sempre alagados. Quais são os tipos de vegetação que aparecem na região norte? Cerrado, campos, mangue e floresta amazônica. Cerrado, campo, mangue e floresta amazônica. Agora vamos para a página 42. O conteúdo é economia, ainda sobre a região norte. A região norte, hoje nós vamos estudar sobre a economia da região norte, tá bom? Então vamos lá. A região norte tem como base econômica os extrativismos. Quais são os extrativismos? Animal, vegetal e mineral. Isto é a extração de produtos da natureza. Os extrativismo animal, vegetal e mineral são extrações de produtos da natureza. E aí vai falar sobre o extrativismo animal, é representado pela caça e pesca. Vem provocando o desaparecimento de diversas espécies da fauna local, como nós estudamos lá em ética, não é? A extinção dos animais. Então, a caça e a pesca, ela provoca extinção, esse desaparecimento aí. O produto dessa atividade geralmente vem completar a alimentação do habitante do norte, juntando-se em sua mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão, ao milho, à banana e etc. Então, nós consumimos do extrativismo animal as carnes, não é? A carne do boi, do peixe. Tem outros tipos de peixes também, né? Extrativismo mineral. Por ser considerada uma região com uma das maiores reservas minerais do mundo, o extrativismo mineral vem conquistando uma importância cada vez maior e se baseia na extração de minerais, como na Serra dos Carajás, Pará. Lá você vai encontrar diamantes, alumínio, estanho e ferro em grande escala. Na Serra do Navio, Amapá, manganês, bauxita e níquel. No Amazonas, petróleo, município de Coari e gás natural, campo de Urucu. Então, aí, o extrativismo mineral, como está dizendo aí, né, ele é considerado uma região das maiores reservas minerais do mundo. E aí ele mostra aonde é mais extraído os minérios, os minerais. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, o ferro, a bauxita e a cassiterita. Existem atualmente grandes projetos de exploração de ferro e bauxita em Carajás e no rio Trombetas, no Pará, manganês na Serra do Navio, Amapá, ouro na Serra Pelada, no Pará, e cassiterita em Porto Velho, Rondônia. Agora vejam aí o extrativismo vegetal. Observem essa figurinha aí que tem do lado, aqui ó,
onde tem esse líquidozinho branco, que nós já estudamos sobre ele também, né? Vamos ver aqui o que é que ele tem para nos dizer. Essa atividade já foi muito importante para a região norte. Atualmente, a madeira é o principal produto extrativo. A atividade se concentra nos estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia. Também são explorados o látex para a produção de borracha, a castanha, as sementes oleaginosas, entre outros recursos. Então, o látex é esse aqui, ó. Lembram do nome que eu falei? Celulose, que é extraído de uma árvore que tem esse líquidozinho branco aqui, vocês lembram? E também que desse líquidozinho é feito o quê? A borracha, essa borracha que nós usamos, né? Aí vem falar também da agricultura e também vai falar da pecuária, tá certo? A pecuária da região norte. E também vai falar da indústria. Indústria, o setor industrial se localiza em grande parte na zona franca de Manaus. É formado por indústria de bens de consumo que utilizam matérias-primas do extrativismo vegetal, animal e mineral. Na Zona Franca também é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletroeletrônicos e de informática. Atualmente ainda existem os seguintes polos industriais: o polo agropecuário e o polo de biotecnologia. A atividade na página 45. De acordo com o que você leu, responda. Qual é a base econômica da região norte? Lá no início do texto, onde fala da economia, tem dizendo, não é? Qual é a base econômica da região norte? Só são 3 palavrinhas. Numere de acordo com o tipo de atividade: extrativismo animal, vegetal e mineral. Você vai numerar de acordo com os extrativismos aí. Que tipo de atividade cada extrativismo tem? Encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. Lá onde fala do extrativismo vegetal, vocês irão encontrar os extrativismos, os vegetais que são extraídos da região norte. Quais são os principais produtos agrícolas da região norte? Onde é que vocês irão encontrar? Lá onde fala da agricultura, tá certo? Quais são os principais produtos minerais? Lá onde fala do extrativismo mineral, eu também falei aqui, né? Quando eu estava lendo o texto. E aí, vocês vão encontrar quais são os principais produtos minerais. Que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? Devido à grande quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolveu-se a criação bovina. Quais são esses estados? Onde é que eu vou encontrar, tia? Lá onde fala de pecuária. Aqui, junto com a economia, que fala do extrativismo, agricultura, indústria, pecuária. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta? Aí você vai colocar a sua resposta e vai dizer por que é essa atividade que é mais prejudicial. Para você, Iago ele ama quando é uma resposta pessoal. Toda vida ele diz que não sabe, eu não sei, mas ele acaba dando a opinião dele. E aí, para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? O que acontece com o desmatamento? Né? Então, você vai dar a sua
opinião aí, né? Todos já têm uma base, mais ou menos, o que acontece quando faz o desmatamento ilegal, né? Incorreto. Então, vocês aí não irão ter dúvidas para responder. Então, vocês leiam o conteúdo, respondam a atividade, que na próxima aula de geografia nós fazemos a correção. Tá bom? Sim, e outra coisa, leiam o texto de português, Vida de Papel. Também não fiquem só nesse texto não, procurem outras leituras para vocês lerem, para melhorarem mais a leitura de vocês e também para vocês criarem o hábito de fazer leituras. Vocês podem até ler conto, quem gostar de ler pode ler um livro, tá bom? Então, meus amores, beijo para vocês, te amo a vocês, sintam-se abraçados.